Bom, hoje no primeiro bloco nós vamos falar sobre planejamento. Um dos equívocos empresariais é acreditar que o planejamento é uma ferramenta estática, que demanda muitos recursos para se desenvolver e é pouco útil no cotidiano. O que é verdadeiro desta crença é que o planejamento requer envolvimento e comprometimento contínuo dos líderes da organização. De início, cabe distinguir o processo do produto, ou seja, o planejamento e o plano. A definição mais aceita entre os autores é que planejamento é o processo de se antever, de se estudar, de implementar, de acompanhar e rever formas para se alcançar as metas comuns e determinar os objetivos da organização. Os planos correspondem à formalização do planejamento, ou seja, os documentos que são elaborados a partir do planejamento. O planejamento é composto por vários planos que são desenvolvidos em cada setor da organização e em vários níveis hierárquicos. O planejamento no nível estratégico é bem mais amplo e compreende todas as áreas da empresa. Usualmente, correlacionamos este planejamento estratégico aos planos ligados à alta diretoria da empresa e que tenham longo prazo, ou seja, que tenham um horizonte efetivamente de pelo menos 4, 5 anos. O planejamento tático é geralmente desenvolvido pela média gerência em cada área funcional da empresa. Ele tem médio alcance e é muito específico. Por fim, nós temos, no último nível, o planejamento operacional. Esse tem um alcance de curto prazo, ele é muito pontual no envolvimento de setores, ou seja, ele é moldado para atender apenas um setor. Nesse tipo de planejamento, o gestor da área ele tem plena autonomia para tomar as decisões relacionadas unicamente ao seu departamento, ao departamento que ele trabalha, sem que exista necessidade de envolvimento da média gerência ou do alto escalão da empresa. Sobre planejamento, que é uma ferramenta muito útil, o que eu tinha para falar hoje é isto. Nesse segundo bloco eu vou dizer o seguinte: tem muitas empresas que não sabem medir a rentabilidade do seu negócio. Muitos empresários falam de rentabilidade do negócio pensando em lucratividade, mas são dois conceitos bastante distintos. Para entender qual a diferença entre os dois, é preciso organizar os resultados do negócio. O primeiro item que deve aparecer em um balanço é a receita bruta, seguida aí pelas deduções, que são os impostos, as devoluções, os abatimentos que você faz, e isso vai gerar, quando deduzido, então, o que nós chamamos de receita líquida, que é o indicativo base para todas as análises que nós fazemos nas empresas. Em seguida, dessa receita líquida, são descontadas as despesas variáveis. Se é uma indústria, por exemplo, aquilo que se gasta lá com matéria-prima, com insumos, e também nós temos aí as despesas fixas, que são as administrativas, as despesas comerciais, as despesas financeiras. Quando você tira dessa receita líquida essas despesas chamadas operacionais, nós temos o resultado bruto, também chamado de lucro bruto. Caso tenha lucro bruto, ou seja, se esse resultado for positivo, a empresa então vai recolher imposto de renda e contribuição social sobre esse lucro alcançado. Depois de tirados os impostos, o que sobra então nós chamamos de lucro líquido. Para calcular a lucratividade, você tem que pegar esse lucro líquido, que é aquilo que efetivamente sobra do seu negócio, depois de pagar os custos, as despesas, inclusive os impostos, você tem que pegar esse lucro, dividir pela receita líquida, que é a receita total menos as deduções, e aí você multiplica por 100. Você vai ter uma taxa, tá? Um percentual de lucro que você obteve sobre as vendas. No caso da rentabilidade, diferentemente da lucratividade, nós temos o percentual de remuneração do capital investido na empresa. Portanto, a rentabilidade é este lucro líquido, aquele lucro que sobrou depois de deduzidos os custos, as despesas e os impostos, dividido pelo patrimônio líquido, um valor que é encontrado no balanço da sua empresa e que representa o capital investido. Enquanto a lucratividade reflete os ganhos imediatos do negócio,
A rentabilidade mostra qual é o retorno sobre o investimento que foi feito na empresa a longo prazo. Vamos conhecer alguns números de empresas brasileiras. Aqui em nossa primeira figura, nós temos as 10 maiores margens sobre venda, ou seja, a lucratividade, entre as 500 maiores empresas do Brasil. Então nós temos aqui, vejam, a Arosuco, uma empresa que consegue ter uma lucratividade de 82%. É um número realmente muito expressivo. A Redcard com 58,9%, a BMF Bovespa, né, que é o espaço onde se negociam as ações da Bolsa de Valores de São Paulo, é uma SA de capital aberto, também tem uma boa lucratividade. Depois nós temos em quarto lugar a Ambev. A Ambev tem uma lucratividade quase de 50%. Depois a Cielo com 46,7%, a ES Tietê, que é da área de energia elétrica, com 45%, a CBM com 41,9%, a Samarco, a Autoban e a Tractibel. Todas essas aqui representam empresas com boas margens líquidas, tanto é que elas são as 10 melhores margens dentre as 500 maiores empresas do Brasil. Agora, essa outra figura, nós vamos mostrar a rentabilidade, tá? Que é o lucro sobre o capital investido. Vejam que a Atlas Schindler ficou em primeiro lugar, tem um retorno sobre o capital investido de 78,1%. Imaginem que número fabuloso, né? Durante um ano, você ter o retorno de aproximadamente 80% do capital próprio que está investido na empresa. Em segundo lugar, a Cielo também muito bom, com uma rentabilidade de 63,6%, a Telemont 60,4%, a Autoban 59%, e aí nós vamos então até chegar aqui em nono lugar as lojas americanas. Então aqui nós temos as 10 maiores rentabilidades dessa nossa amostra aí de 500 maiores empresas do Brasil. Vejam vocês que são rentabilidades expressivas, em média hoje no Brasil, tá? Se você pegar todos os setores, nós vamos ter uma rentabilidade em torno de 8%, 9%. Então, se você comparar essas taxas com as taxas médias dos setores, essas empresas, de fato, têm se destacado. Nossa pergunta de hoje é o que significa trade-off? Então, nós vamos responder para o nosso telespectador dizendo o seguinte: essa expressão, ela significa uma situação conflituosa que requer uma escolha com perdas em variados aspectos. Em outras palavras, as possibilidades de resolução deste conflito implicam na geração de outros problemas decorrentes dessa escolha. Daí a necessidade de se avaliar os possíveis impactos futuros e se optar pela via menos danosa. Tipicamente, o trade-off ocorre quando se tem que abrir mão de algo para se obter um produto ou serviço em troca. Um exemplo disso é quando um fabricante opta em reduzir o preço do seu produto. Por um lado, pode-se ter uma maior quantidade de produtos vendidos, porém, há o risco das vendas, mesmo elevadas, não serem suficientes para pagar os custos da empresa. Um outro risco associado a essa estratégia também relaciona-se com a percepção dos consumidores mais leais à marca, que podem imaginar que o preço mais baixo signifique uma qualidade inferior do produto e, com isso, deixar de consumi-lo. Essa é a ideia, então, de trade-off. Nós terminamos aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.